Você tem a pressão alta? Será que verificou a pressão hoje? As estatísticas indicam que no Canadá, 22% dos adultos sofrem do problema da pressão alta. Metade nem sabe que tem esse problema. Hoje no Está Escrito, nós convidamos o nosso amigo Dr. Ferreira para nos ajudar a entender melhor a alta tensão, as causas e possíveis tratamentos. Fique conosco, nós voltaremos dentro de um minuto. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, estamos aqui de volta com o nosso amigo Dr. Ferreira. Dr. Ferreira, bem-vindo. Obrigado. Nós precisamos da sua ajuda mais uma vez. Desta vez nós gostaríamos de tratar do assunto da pressão alta, às vezes chamada do assassino silencioso, né? Exatamente, sim. Dr. Ferreira, explique para nós, quem sabe, o que é a pressão alta? Olha, eu tenho aqui uma coisa que toda a gente irá conhecer, que é uma mangueira de jardim, não é? Normalmente está ligada à torneira para nós regarmos o jardim. O que é que aconteceria se eu fechasse a mangueira e ligasse aqui à torneira e aumentasse muito a pressão de água aqui dentro? Bem, chegava a um ponto que ia estourar, né? Ia Exatamente. dar uma bolha aí. Uma bolha, ou então aqui, algures onde houvesse uma fraqueza Exato. na mangueira, Começava a sair água, né? começava a sair água. Eu tenho esse problema lá em casa às vezes, não é? E tenho que ir à procura e tenho que se pôr ali uma fita isoladora, não é? Pronto. Mas o facto é que a água aqui dentro tem uma pressão. Certo. Se nós fecharmos aqui, a água tem uma pressão. Nós temos, dentro de nós, um sistema semelhante. E eu, mais uma vez, vou utilizar aqui os meus desenhozinhos. Pode usar. E eu vamos então começar aqui. Hoje mudamos de cor. Vou pôr aqui um coração. Ok. Um daqueles corações de Valentine's Day, do dia de São Valentim, não é? Temos aqui o coração e vamos. O coração é uma bomba que bombeia sangue de um lado para o outro. Portanto, e nós vamos ter aqui então os tubos que saem do coração, ou um tubo que sai, que vai pelo corpo, vai-se dividindo, etc. Isto é um coração, pronto, muito esquemático, não é? Vai-se dividindo, depois vai para os órgãos, para os tecidos, para o corpo, depois o sangue vem por estes tubinhos, liga-se todo outra vez, e há outros tubos, são as veias, que levam o sangue de volta para o coração. E então ele vai andando assim, de um lado para o outro. Passa pelos pulmões, é limpo, passa pelo fígado, é filtrado, etc, etc. Pronto, o que é que acontece é o seguinte, cada vez que o coração bate, isto é, o coração enche-se de sangue, depois contrai, bombeada, né? bombeia, dá uma bombeada. Quando isso acontece, a pressão dentro daqueles tubos, a pressão dentro destes tubos aqui, Certo. portanto, dentro destes tubos, esta pressão aumenta. Certo. Não é? E quando o coração está relaxado, a encher, para fazer outra vez a bombeada, portanto, quando ele está a relaxar, a pressão aqui baixa um pouco. Então, quando ele contrai, a pressão tem um número, Certo. que é a pressão sistólica. Vamos pôr aqui só sistólica. Ok. E quando o coração relaxa, também tem um número, não fica zero, tem sempre um número, que é a pressão diastólica. Pronto, estes números não são importantes, o importante é que há uma tensão alta e há uma tensão que é mais baixa. A tensão alta é quando aquela de cima, portanto, esta aqui, a sistólica, é 140 ou mais, portanto, acima ou igual. Se for 140, já é tensão alta. Já é alto. Já é alta. 150 já é alto. Ou a de baixo
é acima ou igual a 90. Portanto, aqui vai agora um questionáriozinho para si. 135 sobre 85 é alta? Bem, ainda não, está quase, né? Está quase. Mas 140 sobre 85 então será que isso é alto? já é alta. Porque a de cima Está alto. atingiu o limite. Ok. Agora, imaginemos que, por exemplo, que temos 130 sobre 90. É alto? Já seria Já é alto. alto, porque é de baixo. Tá. Portanto, não é preciso ter os dois altos. Um deles. Um deles estando alto, basta. Um deles estando alto. Outra coisa. Eu vivi em África uns anos. E de vez em quando fazia uns safaris. Ia ver os animais, os elefantes, os leões, etc. E um dia eu ia assim meio a dormir a conduzir num dessas reservas animais. Sim. Na Namíbia. Era 2 horas da tarde, 40 graus centígrados ou mais lá fora. Eu ia mesmo cansado. E vi uns elefantes. E eu pensei, bem, vou ver os elefantes. Só que não reparei que quando eu virei assim na estrada, ia dentro do carro, estava um leão mesmo ali. E que eu com o carro o acordei. Ora, quando eu o acordei, ele dá um rugido enorme, ele acordou-me a mim, não é? Imagina, o que é que aconteceu à minha pulsação? Tum, 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 tum. Pum, 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 pum. A minha perna já não conseguia pisar bem no acelerador e na embreagem do carro. O que é que aconteceu nessa altura? O meu corpo preparou-se para fugir. Certo. Pronto, estava dentro do carro, não podia fugir, não é? Mas então, se eu estivesse fora do carro, eu fugia. A pressão arterial aumentou. Aumentou para quê? Para eu poder ter sangue suficiente nas pernas e fugir. Certo. Isso é normal. É normal uma pessoa apanha um susto, tem uma zanga, ou uma arrelia, uma coisa. É normal a tensão subir, porque é um mecanismo de defesa que nós temos para fugir. Agora, o problema é quando nós nunca conseguimos sair de fugir do leão. Porque depois de fugir do leão, ou depois de sair dali do pé do leão, a minha pressão voltou ao normal. Lógico. Agora, imagina o que é ter um leão constantemente dentro de si. Não é? Um patrão que não o trata bem. Ou um jogo entre o Benfica e o Sporting, ou o Porto, não é? 1h30 ali. Imagine que o Porto está a ganhar e se o senhor é do Sporting, o que é que acontece? Aquele leão não foge. Então. Depois, imagine que, eu não sei como é que são os espectadores, eu não sou de nenhum, mas imagine aqui que o Porto ganha e que o Sporting perde e o senhor é sportinguista. Sai dali com quê? Com alegria no coração? Não. Não. Então vai para a cozinha e na cozinha está lá a sua esposa e depois pode ser assim um bocadinho rude, etc. Quer dizer, o leão nunca foge. Certo. Não é? Aquela tensão está sempre elevada. Não é? Isso contribui muito para esta situação que nós temos e que disse muito bem há pouco, aqui no Canadá, 22% da população adulta tem tensão alta, por várias razões. Uma delas é a ansiedade e o stress em que as pessoas vivem, não é? Portanto, isso é muito importante, mas há outros fatores, com certeza podemos falar depois, mas isso é um fator muito importante. Interessante. Quais seriam alguns dos sintomas? O que é que se eu estou com a tensão alta, o que é que eu começo a sentir? Que pode ser uma indicação que eu estou com esse problema. Olha, a maior parte das pessoas que têm tensão alta não sentem nada. Nada. Então, por isso é que é chamado assassino Exatamente. silencioso, né? A pressão aqui, se eu fechar aqui e se isto estiver ligado à torneira, a pressão pode duplicar aqui e nada acontecer. Certo. Se a válvula aqui for boa e se a mangueira estiver... Eu posso até triplicar a pressão aqui dentro e nada acontece. A mesma coisa acontece connosco. Nós podemos ter a pressão muito alta e a pessoa não se sentir absolutamente nada. Eu tenho doentes na clínica que, ainda há pouco tempo, vi uma senhora que tinha uma tensão de 260 sobre 120. 260 sobre 260 sobre 120. Uau. E essa pessoa, eu perguntei-lhe, sente-se bem?
Ela diz, sim, não tem dores de cabeça. Não tenho dores de cabeça, estou perfeitamente normal. O perigo, acima de 200, acima de 180, 190, 200, é uma emergência médica. Porquê? Porque aquela pessoa pode ter uma trombose, um AVC, que é uma ruptura, ou então um bloqueio por uma peça de colesterol ou um coágulo. A pessoa está em alto risco de ter um problema grave e que pode matá-la. Portanto, é muito importante nessa situação a pessoa que procurar ajuda. Mas a maior parte das pessoas não tem sintomas. Há pessoas que começam a partir aí de 170, 180, a começar a sentir uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, sentem-se mal. Algumas um certo cansaço. Algumas, por exemplo, a visão começa a ficar um pouco turva. Isto são tudo sintomas que podem estar associados a uma tensão elevada. Se eleva bastante em certas pessoas, até começam a ter os pensamentos as coisas já não batem uma com a outra, não é? Mas isto é o principal. Portanto, a dor de cabeça, o não se sentir bem, não conseguem dizer exatamente porque é que não se sente bem. Não se sente bem, tem uma dor de cabeça, a visão turva. São sintomas que poderão aparecer em certas pessoas. Mas, como lhe digo, muitas vezes as pessoas nem sentem nada. Nem sentem nada. Doutor Ferreira, então, quais seriam algumas das causas? Então, o senhor falou que o stress, essa ansiedade é uma das causas. Quais seriam as outras causas de alta tensão? Olha, o stress é uma causa muito importante. Há também o fator genético. Isto é, nós muitas vezes hoje estamos à procura de explicações nos nossos antecedentes, não é? Para ver se há alguma explicação para aquilo que eu sofro hoje. O fator genético é importante. Quem tem um pai ou uma mãe com tensão alta está em mais elevado risco de ter também tensão alta. Isso é importante. Mas agora, há outras causas também. Uma delas é o excesso de sal que as pessoas comem. O excesso de sal. Há muitos estudos, já há anos, que têm vindo a indicar que um excesso de sal pode contribuir para a tensão alta. Porquê? Se deixar sal, por exemplo, na sua cozinha, assim à mostra, ao ar, vai reparar que no dia seguinte aquele sal está úmido. Certo. O sal, como que guarda a água, absorve a água. E quando uma pessoa come excesso de sal, tem tendência a reter alguns líquidos. Ora, nós temos um circuito fechado. E se temos um pouco mais de líquido, pode aumentar a pressão dentro daquelas artérias, está a perceber? Isso é um. Outro fator importante é a falta de exercício. O que é que acontece no exercício? No exercício físico, inicialmente, quando a pessoa começa a fazer exercício físico, a pressão arterial sobe um pouco. Mas depois, os vasos sanguíneos, como a pessoa começa a ficar mais quente, tem que dissipar ou perder aquele calor. Certo. E os vasos sanguíneos, então, começam a abrir. É por isso que a pessoa começa a ficar vermelha. E com certeza já viu pessoas, ou até em si mesmo, começa a ficar vermelha, começa a suar para perder aquilo. Mas o efeito é que os vasos sanguíneos dilatam, ficam mais... É como se eu tivesse aqui este tubo e aumentasse este tubo, porque os nossos tubos não são como este. Os nossos tubos, no minuto, podem estar assim, como no minuto seguinte podem estar mais abertos. Como no minuto seguinte, podem fechar. Isso é muito importante. Outra causa é o fumo do cigarro. Não imagina o que o fumo do cigarro faz. Um cigarro só pode aumentar a pressão dentro dos tubos em cerca de 10 valores durante meia hora. Um cigarro. Um cigarro só. Um cigarro. Normalmente quem fuma não fuma só um cigarro. É um atrás do outro, de outro, de outro. E há pessoas que fumam 2 maços por dia. Há pessoas que fumam 3 maços por dia. A semana passada tive um doente que 3 maços por dia aquela pessoa fumava. O que é que acontece? O fumo tem químicos que fazem os vasos sanguíneos, os nossos tubos, fazer isto. Fecharem. Fecharem. E ao fecharem, claro que o volume de sangue é o mesmo. Ainda são os 4, 5 litros, não é? O que é que faz a atenção? O espaço é menos. O espaço é menos. Mas o volume é igual. O volume é igual. A ver. Portanto, o fumo do cigarro
a falta de exercício físico, o excesso de sal e a ansiedade. Há outros fatores também, como o excesso de gordura na alimentação, que vão provocar talvez uma diminuição, uma redução do volume dentro dos vasos sanguíneos. Isso também é importante. Há questões hormonais também, é importante, mas o principal são estes. Da tensão arterial alta. Há outras causas mais raras, por exemplo, há doenças hormonais, um excesso de hormona da tiroide, por exemplo. Há doenças dos rins, que também podem causar a tensão arterial alta. Mas isso são tudo doenças tratáveis. E digo-lhe que cerca de 10% só dos casos de toda a gente que tem tensão alta, só 10% são causadas por doenças, por exemplo, artérias dos rins ou doenças dos rins, ou de problemas hormonais. 90% é tudo relacionado com os nossos hábitos de vida. Interessante. Muito interessante. Vamos voltar um pouquinho ao sal, só rapidinho. Que às vezes eu vejo pessoas que antes até de provar antes de provar como é que se diz, a comida já estão a botar sal. O nosso corpo necessita de sal. Precisa, sim. Quanto sal seria o recomendável assim? O nosso corpo necessita de muito pouco sal, umas centenas de miligramas por dia. Mas olha, isto tem sal. Esta manga tem sal, esta banana tem sal, estes alimentos têm sal, as hortaliças têm sal. Os próprios alimentos, embora não sejam salgados, têm sal, que é o cloreto de sódio, NaCl. O sal, e se nós comermos só os alimentos assim, Sim. nós temos sal suficiente. Só Os alimentos, sem pôr sal nenhum, nós temos o sal suficiente. Mas, claro, que nós somos educados e educamos esta coisinha que está aqui, que é a nossa língua, a comer com mais sal. Certo. Então nós vamos educando e, em média, eu penso que aqui se consome cerca de 4 gramas, 4.000 miligramas de sal por dia. Quando nós precisamos cerca de 300, 400, consumimos 10 vezes mais do que necessitamos. E então, esse sal, de onde é que vem? A maior parte, só 25%, estudos revelaram que nos Estados Unidos, por exemplo, só 25% do sal vem do saleiro. E os outros 75% vêm dos alimentos que nós compramos, especialmente os enlatados e os já preparados, que têm muito sal e que as pessoas nem sabem que aquilo tem sal. Então, em vez da pessoa, por exemplo, comer... A pessoa vai, não, vou comer... O Dr. Ferreira falou que para comer mais feijão, mais ervilhas. Mas em vez de comer ervilha fresca, come a ervilha enlatada. Exatamente, tem mais sal. Tem mais sal. Exatamente. Há muito sal escondido na comida que a pessoa, a não ser que vire para o rótulo e leia, a pessoa nem se apercebe. Por exemplo... Aquelas sopas enlatadas. Sopas enlatadas. Essas sopas enlatadas têm muito sal. Uma sopa de tomate enlatada é muito boa, sabe muito bem, não é? É muito saborosa, mas tem muito sal. Seria muito melhor a pessoa pôr um tomate e fazer uma sopinha e misturar um leitinho, ou leite de soja, ou leite, seja o que for, não é? E fazer uma sopa assim. Porque aquele tem muito sal. Nós temos que ter atenção. Mesmo o próprio, por exemplo, sorvete, o ice cream, ou sorvete, um gelado. Se lhe tirar o sal, ele não tem sabor. Interessante. Não é? Tem que pôr um bocadinho de sal, um bocadinho, muitas vezes é muito, e depois muito açúcar para ele ter o sabor. Portanto, há muito sal escondido que as pessoas nem sabem que lá está. Muito interessante. De uma vez que o senhor esteve cá, o senhor falou que nós devíamos viver mais como os nossos avós. Eu lembro da minha avó, ela nunca abria uma lata de sopa. Ela fazia a sopa, aquela sopa dela, né? Sem as latas, né? Mas sabe, as pessoas hoje dizem que não têm tempo. Não têm tempo. Mas aqui eu olho para a minha própria vida e eu começo a pensar, tempo, realmente eu tenho pouco tempo. Mas eu começo a perguntar aos meus doentes, quanto tempo é que veem televisão por dia? E a maior parte deles, incluindo as senhoras donas de casa, muitas vezes se sentam todos os dias à frente da televisão para ver uma telenovela, para ver aquilo, etc. Pronto, é bom descansar. É bom, realmente, as pessoas têm vidas muito ocupadas, andam muito cheias de stress, muito cansadas, e então a falta de tempo. Mas é muito importante, pelo menos, nós escolhermos, quando vamos ao supermercado, escolhermos os alimentos que têm pouco sal. Eu penso que aqui no Canadá já
os rótulos, os labels, Exato. portanto, os rótulos já têm indicação do sal. Leiam e consumam sempre aqueles que têm menos sal. Interessante. Obrigado. Doutor Ferreira, então, quais seriam os perigos, então, da alta tensão? Olhe, voltando aqui à mangueira, um perigo se a pressão aumentar aqui é isto, romper. Portanto, um perigo de alta tensão no corpo é uma trombose ou um acidente vascular cerebral. Isso é um perigo muito real, especialmente porque quando ocorre em certas partes do cérebro, se for um vaso sanguíneo grande, pode causar a morte. Portanto, morte imediata. Mas muitas das pessoas que têm tromboses, não por romper a mangueirazinha cá dentro, não é? Mas por bloquear com o coágulo, muitas pessoas ficam debilitadas para o resto da vida. Quem é que não conhece, possivelmente os telespectadores conhecem, e têm na própria família casos de pessoas que tinham a tensão alta, colesterol alto, etc., tiveram uma trombose e ficaram paralisados num lado do corpo, ou então estão acamados, ou não falam. É uma situação, Bill, é uma situação mesmo muito, muito triste. Muito triste. E nós podemos evitar muitos destes casos através da prevenção. Então vamos conversar então com respeito a algumas dessas recomendações que o senhor tem, então. Já disse para diminuir o sal. Né? Exercício, eu acho que o senhor... Podemos falar um pouco do exercício, sim. Fumar. Fumo? Acabar de fumar. O café também. Ok. O café. Interessante. O café também tem a tendência a subir a tensão arterial. Por 20 minutos, meia hora, mas também sobe. Porque a cafeína é um primo da nicotina também, e o café tem substâncias que podem fazer com que os vasos sanguíneos possam contrair o café. Portanto, o exercício, parar de fumar, o café, beber muita água. Beber muita água. Porque muitas pessoas andam desidratadas e não sabem. Quando a pessoa tem sede, já está desidratada. Quando dá o sinal, já... Quando dá o sinal. E é assim, o corpo, quando começa a ficar com menos volume de sangue, que já está desidratada, os rins dão sinal. E os rins, o que é que fazem? Produzem umas hormonazinhas, umas substâncias que vão contrair os vasos sanguíneos e faz a pressão aumentar. Subir. Portanto, beber bastante água. Quanta água seria recomendável? Olha, a Organização Mundial de Saúde até recomenda 2,5 litros a 3 por dia. Até 3 litros por dia. Até 3 litros por dia. Depende de verão ou inverno, mas eu digo às pessoas, se conseguir beber 1,5 litro a 2 litros de água por dia, isso já é muitíssimo bom. A maior parte das pessoas bebem 2, 3 copos. Isso seria então os tais 8 copos por dia. Eu digo às pessoas, olha, comprem uma garrafa de 1,5 litro e bebam isso. Durante o dia? Não, 2 copos quando se levantam, antes de ir à casa de banho, 2 copinhos de água, depois vão à casa de banho e o resto 1,5 litro por dia, fora das refeições. É importante. Também, agora voltando ao exercício. Exercício moderado, andar a pé, meia hora por dia, fazer um pouco de bicicleta estacionária. Muitas pessoas, por exemplo, no inverno, aqui é frio, não apetece sair. E muita gente tem aquelas bicicletas lá em casa. Só que já não sabem onde é que as vão de pôr. Fica no quarto, fica... Para estender a roupa? Para estender a roupa, exatamente. Não. Põe a bicicleta à frente da televisão. Um pouco ao lado para não causar pressão arterial alta nos outros, não é? E estão a ver as notícias e estão a andar de bicicleta. Boa ideia. Portanto, atenção alta, parar de fumar, reduzir o sal, reduzir a gordura na alimentação, não beber café, substituir com cevada, etc. E pronto, esses são os principais. E o stress. O stress. Diminuir o stress. Isso é reduzir o stress. Um dia podemos fazer um programa só sobre o stress. Só sobre o stress. Isso é muito importante também. Uma das coisas, eu acho, que ajuda com o nosso stress é reconhecermos que nós temos um Pai Celestial. É verdade. Que cuida de nós, é que nos ama, que nos perdoa as nossas faltas. É verdade. E vivendo a vida ciente disso, tem um benefício para a nossa saúde, né? Exatamente. Exatamente. E mesmo que nós passemos dificuldades, saber que não estamos sozinhos e que Deus não nos vai abandonar.
Não nos vai abandonar. Se tem o seu filho a passar problemas, não vai abandonar o seu filho. É a mesma coisa com Deus. Ele não nos abandona. Eu sei que tem alguns telespectadores hoje que estão passando por dificuldades. E é bom eles saberem hoje que Deus não vai os abandonar, que Deus vai cuidar deles e que Deus os ama. Dr. Ferreira, muito obrigado. É um prazer. O prazer é sempre nosso. Nós sempre aprendemos muita coisa quando o Senhor nos visita. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Vamos terminar nosso programa com uma oração. Nosso querido Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Nós agradecemos pelo Dr. Ferreira, o conhecimento que o Senhor deu a ele. Nós pedimos que o Senhor continue protegendo e usando ele ao redor do mundo, dando essas informações importantes para salvar as vidas das pessoas. Esteja com cada telespectador, que cada um deles possa receber as ricas bênçãos que vêm de Ti e cada um deles possa desfrutar de uma vida nova, uma vida com saúde e com bem-estar. Em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de oferecer aos nossos telespectadores esta revista de graça chamada Saúde e Lar. Dentro encontrarão muitas informações importantes como você pode fazer essas mudanças em sua vida. Aqui está a informação necessária para pedir a sua cópia. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo. 416-259-8608. Lembre-se que a oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer? É muito importante que aquelas pessoas que estão a tomar medicamentos para baixar a tensão, que não parem de tomar esses medicamentos. Estes medicamentos são importantes e vão ajudar a controlar a tensão. Mas, para além disso, têm que pôr em prática um novo estilo de vida. E isso vai ajudar a regularem bem aquela tensão e, possivelmente, mais tarde, o médico até poderá decidir baixar a dose dos medicamentos. Mas continuem a tomar, mas ponham isto em prática, que é o melhor para nós e o mais saudável. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Até para a semana. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.